Amados, palavras de Deus se encontram no livro de Juízes, Juízes capítulo 4, verso 1 a 10. Os irmãos verão que ali conta um pouco da história da profetisa Débora, e por isso esse título aí. Uma mulher seria improvável. Irmãos, nós vivemos um tempo bem difícil para as mulheres. Nós temos observado que as mulheres têm sido tratadas, não dá nem para classificar que tipo de coisa ou de ser que são as mulheres para alguns homens, por exemplo. E é bem oportuno falarmos a respeito da mulher em todo o tempo, né? Como Deus criou, como Ele usou a mulher e o que Ele tem em termos de propósito para as mulheres nesse mundo. Imagine, irmãos, se no mundo só tivesse homem, como é que seria? Não sei se Deus criasse só homem, mas é bem interessante que quando Deus criou Adão, Ele observou que lhe faltava algo essencial para a sobrevivência dele e também de toda a terra, ou seja, do propósito da sua criação, que era exatamente o ser humano. Esse texto que nós vamos ler, ele vai dar uma dimensão a respeito de uma pessoa, de uma mulher, que ela pode representar qualquer mulher nos dias atuais. Se nós olharmos para ela, como ela se portou, todas as mulheres hoje têm as mesmas condições que ela teve de estar diante de Deus, vivendo como uma verdadeira mulher, uma pessoa criada por Deus, usada por Deus para a glória de Deus. Vamos fazer a leitura do nosso texto e assim a gente fala mais um pouco a respeito. Então, depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do exército era Sísera, que habitava em Haroset Raim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Deus fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua,
porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali, 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Deus eterno e santo, nosso Pai, louvor, honra e glória seja dado ao teu santo nome, hoje e para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra lida nesse momento. Louvamos o teu nome pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Nós pedimos, Pai, que continue falando ao nosso coração e que possamos, ó Deus, tirar lições úteis e práticas da tua palavra, isso para colocar em nossas vidas. Nós te damos graças pela vida dos teus servos, das pessoas que se encontram aqui nesse lugar, também aqueles que estão em casa, Deus, assistindo, participando desse culto. Que o Senhor os visite e os abençoe, Pai, dilatando a mente e o entendimento, para que possam honrar e glorificar o teu santo nome. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que todo mundo almoçou hoje, aí fica melhor. Irmãos, olha que maravilha de palavra, né? Numa oportunidade, quando nesses dias tem se celebrado o Dia Internacional da Mulher. E é interessante porque a gente observa que muitos homens até comemoram, tá certo? E até aplaudem, até dão um abraço e dão um presente e tudo mais, mas não tratam a mulher como ela deve ser tratada. É uma realidade nos nossos dias. E isso não começou agora não, mas tem se intensificado de uma forma terrível a tratativa com as mulheres nos nossos dias. Irmãos, creiam, eu era ainda criança, eu via homens batendo em mulher, eu já achava aquilo um absurdo. Eu ficava com muita vontade de pegar aquele camarada, mas eu era ainda criança, tá certo? Eu não entendia por que bater em uma mulher. Quando dois homens brigavam, que era comum na região onde eu morava, era uma coisa natural, mas um homem agredir uma mulher, para mim, realmente era motivo de muita tristeza e ira. Eu ficava, então, bastante irado. E a gente hoje parece ser muito comum. Noticiário você vê todo dia, todo dia. É muito complicado, isso no nosso país, Brasil. Irmãos, veja. Olha a expressão que foi dita aqui pelo Baraque. Baraque era um comandante do exército de Israel. Ele fala assim, olha, se você for comigo, irei, mas se não for, eu não irei. Faz me lembrar de Moisés. Moisés também usou expressão muito semelhante para ir libertar o povo lá no Egito. Moisés também teve essa atitude aqui. O nosso texto, ele mostra que, no seu contexto, ele mostra que as tribos do norte de Israel estavam sob opressão dos cananeus, liderado por Jabim, que reinava em Azor, uma importante fortaleza situada ao norte da Galileia. E os irmãos ouviram agora há pouco a respeito da causa disso. Por que Israel estava sendo atormentado por aquela nação? Exatamente por desobedecerem e viverem uma vida que não correspondia àquilo que Deus estabeleceu para a vida deles. Então tem consequências. Deus sempre ensinou o seu povo, caminhou com ele muito de perto, mas o povo sempre tendeu a serem desobedientes, a fazer o contrário daquilo que Deus orientava. A palavra de Deus está cheio de textos que falam a respeito da tratativa, como o homem deve tratar a mulher e como a mulher deve tratar seu marido. Mas parece que entra no ouvido e sai no outro, ou nem entra no ouvido. A gente só ouve assim, fica no ar, rapidinho se perde. Irmãos, a palavra de Deus é para praticar. E aqui a desobediência não era isso, tá certo? Mas era coisas piores, porque eles começaram a adorar outros deuses, tá certo? A adorar como ter ídolos.
seres humanos e uma série de outras coisas. Isso é abominável ao Senhor nosso Deus. E a palavra de Deus também já nos ensina a esse respeito. Então, nós observamos aqui que essa narrativa, ela aponta exatamente para a pessoa de Sísera, que era chefe ou comandante dos cananeus, que habitava em Razorete. Irmãos, e por que apontava para ele? Porque ele era o comandante, era ele que dava ordem para que o povo de Israel fossem atormentados, açoitados, né? E tiravam realmente a vida deles. Só que aquele povo, mesmo em pecado, mesmo em desobediência, eles clamam a Deus. E a gente observa o texto e vê que Deus misericordioso, porque Deus poderia ter falado assim, mas por que vocês desobedecem? Porque eu oriento vocês a fazer uma coisa, vocês fazem outra. E Deus nem fala isso. Quando o povo clama, Deus atende já rapidamente. Ele atende o clamor do seu povo. É a mesma coisa, irmãos, de um pai. Os que estão aqui, aqueles que estão ao nosso alcance, consideram, não importa quem seja o nosso filho, se ele pedir alguma coisa, se ele pedir misericórdia, se ele pedir bênção, se ele pedir um apoio financeiro, coisa parecida, nós damos. Eu sei que muitos rejeitam e apontam, antes dá um sermão, depois abençoa, mas Deus não fez isso. Me faz lembrar também daquele homem na cruz, né, aquele homem pecador, salteador, que tinha destruído famílias, está ali junto com Jesus. E ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, ele não tinha motivo para reclamar. Como é que pode? Você destruiu muita gente, agora quer que eu te salve? Jesus não falou nada disso. Ele ouviu o clamor daquele homem, aquela oração simples, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, que Deus nós servimos e muitas vezes nem valorizamos como Ele é. Pense bem como tem sido a sua vida, como você tem respondido aquilo que está posto na palavra de Deus. Vamos aprender com Débora, essa mulher de Deus aqui. Irmãos, veja, Dia Internacional da Mulher, né, aclamado, todos os anos se comemora. E aí poderia ter acabado, de lá para cá a gente nem ouvir mais que alguém tocou na mulher para machucá-la, mas passam desse limite e as matam com ódio, e as motivações são diversas, mas não justifica, nada disso justifica. Precisamos entender, principalmente como servos de Deus, nós precisamos lutar para aproximar de pessoa, para orientar as pessoas como se vive de verdade, para elas espelharem em nós. Débora era profetisa e foi a quarta juíza em Israel. Antes dela foram juízes Otiniel, Eude, que mencionamos aqui, e Sangar. Esses não eram profetas. Olha a diferença que faz aí. Esses três homens não eram profetas. Entretanto, Débora era, além de profetisa, era juíza. Além de juíza, era profetisa. Ou seja, tinha um relacionamento com Deus. Tinha uma vida espiritual em ação, ativa. Irmãos, então a grandeza do homem ela é nada sem Deus. Porque também aqueles poderiam ter tomado atitude, Deus poderia ter usado eles para abençoar o seu povo. Entretanto, não foi assim. Deus não os usou, porque já havia 20 anos que esse Sísera atacava Israel, massacrava, oprimia o povo de Deus. E agora Deus levanta uma mulher. É como se falasse assim, bom, já que os homens não cuidou, agora uma mulher vai cuidar. Foi assim. E a gente observa que hoje, mais do que outras épocas, temos visto como tem sido tratado as mulheres. As leis, irmãos, até tentam protegê-las, mas não conseguem. E é como se desse um remédio paliativo só para minimizar a dor.
né, por um momento, mas em seguida elas são mortas. Tem a lei que fala assim, ó, não encosta, deixa longe e tal, mas a gente tem visto que não serve para nada, sinceramente. É lamentável, né, as leis que nós temos. As pessoas parecem que já têm garantia, não vou fazer porque vou ficar solto mesmo. É ruim estar falando isso aqui, porque daqui a pouco alguém poste um vídeo aí do que estamos falando. Mas, irmãos, nós estamos falando a verdade, nada mais do que a verdade. Ponto. Se tiver consequências, tem. E vamos ter que enfrentá-las. Mas é uma realidade. As leis estão aí e elas servem para serem cumpridas. Entretanto, as mulheres não estão sendo protegidas por essas leis. E que é lamentável. Observando o texto, nós percebemos que, pelos padrões humanos, Débora era uma pessoa improvável para uma tarefa tão relevante. Não era. Por que tantos homens passou e não resolveu? Por que uma mulher agora resolve? Então, de fato, ela era improvável. Esse título que nós colocamos, nós captamos ele no nosso manancial desse ano, 2022. Tem um título desse ali, tá certo? Por isso eu aproveitei e coloquei aqui na nossa conversa de hoje. Então, entretanto, Débora, ela tinha o que seus antecessores não tinham, a fé em Deus. No Deus que a escolheu para liderar junto com Baraque, que era um líder de Israel. Colocou junto. E aí os irmãos observam o sentimento, a confiança que Baraque tinha em Débora. Débora era a mulher que os israelitas recorriam para resolver seus problemas judiciais, problema de casa com a mulher, com o marido, com filhos, com o vizinho, qualquer situação era com Débora. Nessa época, percebe? Juíza e também profetiza, mulher de Deus, né, que realmente desenvolveu seus talentos e tornou-se dons espirituais, que aprendemos hoje pela manhã. Então Deus escolheu e lhe deu habilidade de liderança, que incluía o ofício de tomar decisões a respeito das questões do seu povo. Isso está no verso 5, né, aqui do nosso texto. Então Débora tinha um papel não muito definido, isso nas batalhas, quando a gente observa o verso 9. Por quê? Ela não era o general do exército. Mas por que ela tinha que estar lá? Porque o general, que era Baraque, ele parece que não tinha confiança em Deus. Ele confiava em Débora. Ele não tinha um relacionamento com Deus assim, porque senão ele não usava essa expressão, né? Eu só vou se você for. Ele mesmo se resolvia com Deus. Tinha que ser assim. Mas tinha aquele meio, aquele jeitão de ser. É interessante, irmãos, que olhando para esse texto, a gente pode até acusar Baraque. Entretanto, nos nossos dias não é muito diferente. Por quê? Há pessoas que, quando ele tem um problema, ele lembra de alguém. Puxa, a irmã fulana tem um posicionamento melhor diante de Deus. O irmão fulano também, vou recorrer a ele para que ore por mim, para que interceda por Deus em meu favor. Irmãos, isso não faz mal. Entretanto, isso não deve ser uma prática. Porque se você não tem relacionamento com Deus, se você não tem condições de se colocar diante de Deus, é porque algo errado está acontecendo com você. E aí você sabe que a sua oração ela não vai chegar lá, porque tem barreiras. Eu tenho dito muitas vezes, avalie sempre a sua vida, para ver como é que ela está diante de Deus e também diante dos homens. E aí sim você vai saber que você tem acesso direto. Porque Débora tinha e Baraque não, que era o comandante. Percebe? Então é isso que nós observamos aqui. E aí os irmãos pensem na grandeza da mulher aqui nesse contexto. Débora, ela liderava com o povo. É interessante que seu escritório era debaixo da árvore. É um lugar onde todos tinham acesso livre, totalmente diferente dos seus antecessores. É certo que nos nossos dias as lideranças,
recebe você no seu escritório, no seu gabinete, no seu aquário, tá certo? Longe de alguns deles, está com um público, está no meio da rua, num lugar aberto onde todos têm acesso. É muito difícil encontrar pessoas hoje assim, a não ser na época da eleição, né? A pessoa vai e encosta nas pessoas, depois some, você não consegue chegar mais. Eu me lembro uma oportunidade, eu tinha uma pessoa, não vou falar de amigo, que a gente relacionava muito bem e conversava bastante e tal. Ela tornou-se presidente de um certo setor, eu não tive mais acesso. Eu cheguei a buscá-la, cheguei lá, eu fiquei esperando e tal, e não deu para me atender. Percebe, irmãos? Débora não era assim, era uma mulher sensível, uma mulher com uma sabedoria extraordinária, porque vinha de Deus, não era sabedoria humana, Deus adotou dessa sabedoria, e ela agia conforme a orientação de Deus, requisitos e ferramentas que todos os seus antecessores também receberam, só que não utilizaram, mas Débora utilizou as ferramentas de Deus e foi vitoriosa. Então Débora, ela influenciou as autoridades, suas habilidades criativas na liderança a distinguia de todas as suas, ou seja, de todos da sua época. Pensa numa pessoa destaque, uma pessoa que sobressai diante das outras. E isso, irmãos, não para ser melhor do que ninguém, não era essa a característica de Débora, senão ela não atendia o pobre, o necessitado, aquele que a buscava. Então, mas ela não classificava ninguém, ela atendia a todos. Como juíza, todos tinham acesso livre à sua presença, e às suas palavras, e à sua atitude em defesa dessas pessoas, em resolver os seus problemas. Característica forte dessa mulher. Então, Débora, ela poderia ser mulher conhecida como a primeira mulher que exerceu o comando militar. Poderia. Naquela época e hoje, a gente olhar para lá, foi de fato a general comandante do exército de Israel. Poderia. E também, irmãos, Débora, ela poderia também ter integrado hoje, nos nossos dias, um Supremo Tribunal Federal. Poderia ser uma liderança ali, com as características que ela tinha, e ser realmente muito mais forte do que todos que já passaram por ali, de verdade, né? Porque ela tinha o temor de Deus, ela confiava no Senhor, era uma mulher dotada do poder de Deus e usava conforme Deus orientava. Irmãos, e esse poder todos nós podemos ter, por quê? Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e nós temos essa força. Sabe por que ainda há fraqueza em nós? Porque também nós carregamos bagagens. Nós ficamos irados por muito tempo, a gente fala mal, a gente responde mal, a gente faz guerra com as pessoas, à toa, por nada. Coisa que dá para resolver num diálogo tranquilo, a gente fica irritado e guerreia. É como se fosse para resolver no braço. Talvez Baraque tivesse força suficiente para levar 10.000 homens e vencer. Entretanto, ele teve medo. 900 carros de ferro o seu opositor tinha. E com 10.000 homens, é certo que ele ia perecer, sem ferramenta necessária. Israel nunca teve material bélico suficiente para uma guerra. Então, se não for a força e a intervenção de Deus, não ia acontecer. Percebe a importância, irmãos, de olharmos para o Senhor, cujo professamos o nome, e agir conforme Ele orienta? Nós estamos estudando pela manhã sobre mordomia cristã. Irmãos, parece que a gente não precisaria de mais nada se observarmos os ensinos bíblicos a respeito da mordomia cristã. Bastava seguir ali passo a passo e seríamos vitoriosos em todos os nossos negócios. Mas a gente falha muito em pequenos detalhes. Até mencionamos pela manhã, lembrando de Jesus com relação aos fariseus, que vai diante de Jesus e ele fala para eles: olha, vocês são fiéis, vocês devolvem o dízimo da hortelã e do endro e deixa de fora ou deixa de cumprir os preceitos mais simples
menores da vida. Quer dizer, não adianta fazer pela metade. Ou nós somos servos do Senhor, ou não somos, não tem meio termo. Ninguém vai para o céu pela metade, ou vai tudo ou não vai nada. Então, são cuidados que nós precisamos ter. E aí dá uma olhada para Débora, como é que ela se porta. Débora era uma mulher destemida, ela não ficava à sombra daquela palmeira. Ela não ficava ali, nós vimos no texto que ela saía com o exército. Irmãos, isso é uma batalha forte. Entretanto, é certo que Baraque já tinha convidado ela em muitas outras situações, que não está registrado aqui. Mas aquela ele temeu fortemente, por isso ele deixa muito claro, e é escrito, né, nos livros para que chegasse até nós. Mas com coragem e ousadia, Débora, ela vai à guerra, acompanhada pelo general Baraque, ela vai junto. Isso para dar força para ele. Na força dela, ele foi, e não na força do Senhor. Só que ela estava na força do Senhor. E a diferença foi feita aí. O próprio Deus destruiu todos aqueles carros. O último a morrer foi exatamente Sísera. Irmãos, quem sabe aí quem matou Sísera? Só levantar a mão, pode falar. Uma mulher, Jael. Foi outra mulher. Esse Sísera foi parar na casa da mulher, os irmãos verão daqui a pouco. E ela tratou ele bem, mas aí aplicou uma estaca na cabeça dele e fechou o paletó dele. Percebe? Será que era um Deus carrasco? Não, é porque era um povo que estava contra o povo de Deus. Deus destrói nações por causa de um de nós. Se nós crermos assim, irmãos, muitas barreiras podem cair diante de nós. Não porque somos nada, mas porque somos simplesmente filho do Deus Altíssimo. Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Só por isso. Uma característica destacável em Débora é que, mesmo sendo a primeira entre o povo, ela não se colocou acima de Baraque, mas foi submissa junto com ele à autoridade de Deus. A gente vai ver isso num verso que a gente não leu, verso 20. Os irmãos são curiosos, dá uma olhada depois. Livro de Juízes, capítulo 4, verso 20. Você vai observar que ela agiu dessa forma, ela foi ali submissa. Ela que tinha o poder, mas foi submissa, porque o comandante era ele. Débora, ela demonstra que em sua liderança não havia competição, e sim parceria, cooperação. Débora visava o bem-estar de todo Israel, era o bem-estar do reino de Deus. Olhando para os nossos dias, observamos que muitos trabalham pescando no aquário, tirando pessoas das suas igrejas para ir para outra. Tem pessoas que realmente professam o nome do Senhor com segundas intenções, segundos interesses próprios, tudo isso. Claro, isso não tem nada a ver conosco, nós não temos nada a ver com isso. Entretanto, nós precisamos enxergar o que é ser verdadeiro servo de Deus, vivendo segundo a vontade do Senhor, como verdadeiro representante do Senhor nessa terra, como embaixador, carta viva de Cristo, representante legal. Pensemos, observando o texto, nós percebemos que as razões para a eficiência de Débora foi o seu compromisso espiritual e sua intimidade com Deus. Compromisso espiritual, intimidade com Deus. Hoje a gente fala muito em oração e tem muitas pessoas que parecem orar muito, mas não tem intimidade com Deus. Será que isso é possível? Irmãos, intimidade com Deus é você obedecer ao que Ele diz. Não é só orar, não. Eu posso orar muito, o dia inteiro, entendeu? Mas se eu não for obediente à voz do Senhor, à sua palavra, eu não tenho intimidade com Ele. É a coisa mais certa que tem. Eu estou vivendo no engano a mim mesmo, e não a Deus, e não ao pastor, e não aos irmãos.
Por isso nós precisamos avaliar sempre a nossa vida e ver como ela se porta diante de Deus e da sua palavra. E aí sim, nós podemos andar de cabeça erguida, sabendo que nós podemos enfrentar a batalha, que não é contra a carne, como lá, mas é contra o diabo e os seus anjos. Irmãos, e são batalhas que só vencem espiritualmente. Se tivermos equipados espiritualmente, vencemos qualquer luta, qualquer batalha. Mas se não for assim, já sabe qual é o resultado. A característica de Débora demonstram e representam as possibilidades de qualquer mulher moderna que permite ser usada pelo Espírito de Deus. Então, está lá Débora, mas está aqui você, mulher. Você pode fazer a mesma coisa, tá certo? Ela foi dotada das ferramentas de Deus e todas as mulheres e homens que aqui se encontram poderão usar as mesmas ferramentas e saírem vitoriosos de todas as suas lutas, em toda a sua vida, em todo o propósito da sua vida. De maneira que essa pessoa, essa mulher, possa desenvolver toda a capacidade de transformar o mundo em sua volta. Coisas que muitos acham difícil. Não, eu não posso consertar o mundo, irmãos, mas se você não fizer a sua parte, não vai acontecer nunca. Agora creia, se todos pensarem que, porque eu não vou consertar, eu não estou no processo, eu vou ficar de fora. Nós precisamos nos envolver, e envolver de forma efetiva, não ficar passando o tempo, dizendo que é servo, mas não é. Pensem, aqui, amados, nós percebemos a diferença que há da vida daqueles que servem a Deus e da vida daqueles que não servem, que fingem, que parece que servem, mas não servem. Observando as ações de Débora, percebemos que o líder piedoso lidera por inspiração. Foi exatamente o que Débora fez com aquelas lideranças. Débora, ela convenceu seus seguidores a irem além de suas próprias visões. Baraque diz que sozinho não ia. Percebe? Então ela o motiva para que ele enxergue além daquilo que estava posto diante dele, além daquela carruagem toda ali do guerreiro contrário. Ela o motivou para isso. Então, quando se lidera com a ferramenta certa, a visão é ampliada e a pessoa sai vencedora. Irmãos, se nós olharmos no campo hoje, a gente observa que tem mulheres muito investidas na obra de Deus, de forma efetiva, mulheres vitoriosas, e elas não olham para as circunstâncias, para as dificuldades, para os problemas que surgem, elas avançam. Porque as mulheres de hoje são feitas da mesma massa que Débora, as mulheres daquele tempo. Então Débora, Baraque disse o seguinte: se você não for comigo, aliás, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Pense que tipo de pessoa é quando Deus chama você para desenvolver alguma atividade. Como é que você se porta? Como você responde ao chamado de Deus? Débora, ela oferece um modelo de integridade e coragem e estabelece um alto padrão de atuação. Ela dá autonomia aos seus seguidores e não apenas os trata como indivíduos, mas com coragem, aliás, os encoraja individualmente, que ela fez com Baraque. Naturalmente, ela gastou um tempo ali com Baraque, orientando-o e fortalecendo para que ele tivesse coragem para vencer. É interessante que a gente lembra o que Deus falou para Josué: olha, como eu fui com Moisés, serei com você. Tenha coragem. Vai nessa força. Irmãos, muitas pessoas pronunciam o nome de Jesus, mas esse nome não sai com um som adequado. Sai com um som frágil, bem fraquinho, como se fosse uma pessoinha, entendeu? Uma pessoa
insignificante. Nome de Jesus. Irmãos, é sobre todo nome. É um nome que tem poder, é forte. Não é só de palavras, é realidade. Deus agiu em todo o tempo, vencendo. Nós servimos a um Deus vencedor, nenhuma derrota. E se somos representantes, logo temos as mesmas características e ferramentas de vencedores. Pensem se contigo é assim. Não existe melhor forma de desenvolver a capacidade de liderança do que dar a alguém uma tarefa que envolva responsabilidade e deixar que essa pessoa execute. É como se ao seu liderado dê a responsabilidade e deixe ele resolver. Débora, ela não pegou a espada, tá certo? Mas ela estava ali. Quem fez o trabalho foi Baraque. E ela deixa claro, olha, saiba que a honra não vai ser para você, vai ser para uma mulher. Deus vai livrar Israel pela mão de uma mulher. Irmãos, então valorize a mulher. Ela tem valor. Débora, ela agiu dessa forma com Baraque. Ela o designou como o seu comandante-chefe e deu-lhe tarefa de recrutar um exército que derrotasse Císera. Foi isso que Débora fez. Quando a gente lê o capítulo seguinte, capítulo 5, verso 20 e 21, os irmãos confira lá. Foi isso que Débora fez. Débora, ela não teve medo de estabelecer um exemplo de coragem e heroísmo ao oferecer-se a si mesma como isca para a armadilha, visando a derrota do inimigo. Os irmãos se lembram da rainha Esther? A rainha Esther, ela fez a mesma coisa. Ela se arriscou, ela foi na frente, ela se colocou na frente do rei. Se o rei não apontasse o cetro de ouro para ela, ela morreria. E ela fez isso pelo povo de Israel, pelo povo de Deus. Irmãos, é pessoa que crê em Deus, é pessoa que tem fé. Eu vou. Se ele não for comigo, não tem problema, mas eu confio que ele está comigo. Ponto. Foi assim com a rainha Esther, mulher. E se a gente fosse falar a respeito das mulheres bíblicas, a gente passaria aqui noites e noites. E do que elas fizeram. Nós não estamos falando só um centavo, estamos falando a respeito de Débora. Só para a gente pensar, para que a gente inculque na vida daqueles que estão próximos de nós, que as mulheres têm valores iguais às dos homens. Há muitos homens perecendo e há muitas mulheres perecendo por falta de um tratamento adequado, orientado pela palavra de Deus. Nós precisamos repensar a nossa maneira de viver, de agir, diante de tudo que temos visto e ouvido a respeito das mulheres. Mas veja bem, verso 8 e 9, percebam que está próximo de terminar. Percebemos que a rejeição de Baraque em ir à batalha sem Débora demonstrou a falta de confiança no Senhor. Vejam a importância de ter intimidade com Deus. É fundamental para qualquer luta que temos que enfrentar. A gente não fica perdido, igual... Vamos usar aqui aquele instrumentozinho, a barata tonta, né, que não sabe para onde vai. Tem muita gente que fica assim quando tem um problema. Ela não sabe como resolver. Irmãos, o servo de Deus sabe como resolver. Todas as coisas, todas. Por mais terrível, difícil que seja a situação, a circunstância, você tem um norte. Você lembra do Senhor, só isso basta. Ele te dá direção. E você decide certo.
Irmãos, veja, em consequência, a honra da vitória sobre Sísera, conforme o profeta, a profecia de Débora, seria atribuído a uma mulher. Entretanto, Baraque, ele é mencionado como um dos heróis da fé. Nós estamos estudando pela manhã, o Denilson tem pregado uma série de mensagens baseado nos heróis da fé, livro de Hebreus, começando por ali, né? Mas vai aonde está o herói da fé, lá no Velho Testamento. E no Hebreus 11, capítulo 11, versos 32 e 33, fala exatamente de Baraque. Ele é o segundo da lista como herói da fé, ali nesse versículo. Então percebe, ainda assim, o nome dele é quem saiu. Débora diz que a vitória foi dada para uma mulher, e foi. Entretanto, o nome dele é quem apareceu, não foi de Débora. Tá certo? Como uma heroína da fé. E vê que está aqui alistado na lista, muito embora esteja, né, mas de uma forma diferente. Não posso, nesse contexto dos heróis da fé. Verso 32, ele fala assim, ó: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Olha a sequência de heróis. E Baraque está aqui, mas Débora não está. Tá certo? O verso 33. Os quais, pela fé, conquistaram reinos, patriarcas, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leão. Característica de cada um desses heróis que surgiram ali. Irmãos, nós vamos então concluir diante dessas palavras. Lembre-se bem, né, do que fora dito a respeito do valor da mulher que teme a Deus, da mulher que Deus fez nascer, colocou nesse mundo, precisa ser valorizada. Conclusão é, a mulher sempre teve um papel fundamental na história humana. Se nós botarmos os óculos, a gente consegue ver melhor a questão da influência da mulher na vida humana. Irmãos, a tratativa da mulher no seio da família, no contexto onde ela vive, onde ela trabalha, é diferente. Mas poucos consideram. Os irmãos sabem que eu trabalhei nos Correios um bom tempo, e eu trabalhava num setor onde tinha 80 pessoas, um setor só, uma seção única. A grande maioria era mulher. E aquele trabalho andava. Os líderes não eram o homem, o chefe não eram homens, eram mulheres. Os maiorais, vamos dizer assim, eram mulheres. E aquele negócio andava. E aí, se a gente ficar pensando, eu ouço quase todo dia falando que a mulher é tratada com diferença na questão salarial. Eu não sei se é assim, porque lá nos Correios eu não via isso. Do meu conhecimento, a mulher que tinha o seu cargo, ela ganhava como o seu cargo. Não era diferente, mas diz que isso existe de fato, que a mulher ganha menos. A mesma função que tem um homem, tem a mulher e ela ganha menos. Não sei, sinceramente não sei, mas ouço falar o tempo todo que é assim. Eu sei que em vários setores a mulher é menos valorizada, tem menos importância. Hoje a mulher está infiltrada, está aí no contexto podemos chamar do contexto militar, marinha, aeronáutica, exército. Elas estão aí, mas não estavam. Tem pouco tempo. Elas estão começando a ser vistas de forma diferente. Elas hoje têm força e está caminhando. Conclusão. O pensamento da figura da mulher como um elemento secundário passou a ser algo extremamente importante na sociedade atual. Há muitos homens que não aceitam que a mulher dele avança. Eu conheci uma pessoa crente e a mulher dele começou a avançar. Ele fez guerra com a mulher até se separar. Se separou, passou um tempo, ela o aceitou de volta. E acredito que estão juntos até hoje.
mas ele não topava, ele era serralheiro e ela trabalhava no Tribunal Superior do Trabalho. E ganhava um salário lá em cima. E ele ficava muito chateado porque ela ganhava muito para não fazer nada, segundo ele. É claro que ela trabalhava. E lutou para chegar ali. Mas é bobagem, irmãos. Quando a mulher ganha, o homem ganha. Entendeu? Precisamos entender isso. Não tem negócio de superior porque ganha mais ou porque sabe mais. Deus os uniu para viver juntos. Tá certo? Com tudo em comum. É um ajudando o outro, é dois juntos, uma força, uma potência. Mas não é assim com muitos casais. E perecem, e não vivem, e sofrem. E a família sofre, os amigos sofrem, a igreja sofre. Com tudo isso, a atitude de um ou dois. Percebe? Nós precisamos pensar a nossa vida e fazer diferente. Conclusão. O seu espaço tem aumentado ao longo dos anos nas nas estruturas sociais e mercadológicas, deixando de ser apenas uma dona de casa. A mulher tem assumido posições cada vez mais relevantes em todo o contexto da sociedade. É uma realidade. E que o homem que ainda pensa que a mulher é menor, que mude seu pensamento. E não vai doer, pode acreditar. A mulher tem potencial, ela é mais sensível em muitas situações que nós não somos. E se nós não entendermos isso, nunca vamos compreender a vida da mulher. Como devemos tratá-las, de fato, como elas merecem. O teólogo José Ademar, ele diz o seguinte, ele diz que as mulheres, na sociedade tribal, tinha muito mais força e projeção do que no período patriarcal da monarquia. É uma realidade. Período tribal, os irmãos já ouviram falar muito e conhecem as 12 tribos. Naquele período, a mulher tinha grande valor. E elas eram influentes. E elas tinham um poder de decisão em muitos aspectos. Ela lavava o pé do marido, tá? Mas para ela era a coisa mais normal. Ela trabalhava muitas vezes para suprir a casa. Ela tinha um valor diferenciado. Quando entrou os reis, aí mudou. Acabou esse potencial da mulher. Era escrava, passou a ser escrava. Percebe? Esse escritor diz isso e é perceptível, é fato, é verdade. Ele também disse que possivelmente a origem da composição da Bíblia começou com a história de Débora. O livro de Juízes foi um dos primeiros livros a serem escritos, contando já a história de Débora. É um escrito bem antigo mesmo, essa história de Débora. Tá certo? Então, esse escritor buscou, pesquisou e trouxe então para nós. Embora Baraque seja apresentado como um dos comandantes mais eficientes, na verdade, ele era apenas um personagem secundário. Isso é verdade, tá certo? Então, ele sim era um personagem secundário. Por quê? Quem estava na frente, quem tinha um poder, quem tinha um relacionamento com Deus, era Débora. Em muitos lares, é a mulher que busca a Deus, mais do que o homem. Homem, não se envergonhe, mas invista em buscar a Deus, tá certo? Mas é uma realidade. Eu tenho experiência prática, pessoal. A minha esposa busca mais do que eu. É sério. Dói dizer. Mas por mais que eu busque, eu não consigo acompanhá-la. Entendeu? Ela é rigorosa nessa questão de buscar a Deus. Ela não está aqui, mas é possível que ela está me ouvindo. Mas é verdade que eu estou falando. Ela não tem negócio para fazer, não. Primeiro, aquilo que tem que fazer, que é o estudo da palavra e a oração. Depois as coisas. Ela faz isso. E muitas vezes eu não faço. Eu faço o básico e saio correndo já. E aí vou fazendo, entendeu? Decorrer do dia. Mas não deve ser dessa forma. Juízes 5:7, depois, ele fala assim, já tinha desistido desistido os camponeses de Israel.
já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe de Israel. Bíblia NVI. A King James diz o seguinte: os guerreiros de Israel haviam desaparecido, já tinham desistido de lutar, até que te levantaste, ó Débora, para ser mãe de Israel. Enquanto os homens afrouxaram, vamos dizer assim, Débora se levantou e falou: eu vou. Lembra-te de Davi? Não tinha soldado para enfrentar o Golias. Davi falou: então sou eu. Irmãos, parece absurdo certas coisas. Débora era improvável, mas foi ela que tomou a posição e venceu. Os irmãos que são curiosos, leem para você ver. O rei, depois de todos serem desbaratados por Deus, eles caíram mortos, o rei fugiu e entrou na casa de Jael, que era esposa de Éber, e ela deu água para ele, mandou ele se assentar e ficar calmo, e ele dormiu. Ela aproveitou ali e o matou, porque ela sabia muito bem quem era Sísera, o perseguidor de Israel. Ela o matou e depois apresentou às autoridades. O corpo está ali, o homem que vocês procuram, porque Baraque saiu atrás dele. E ela realmente encontrou Baraque e o avisou que estava na casa dela. Irmãos, vamos ver que lições podemos tirar daqui. Pode, então. Primeiro, evite contar com o ser humano por causa da falta de confiança na presença de Deus. Característica de Baraque. Pode. Creia que a fé em Deus o honra e o resultado final é que você receberá aquilo que Ele tensiona para você. Eu acho que é só. Mas são essas duas lições que são necessárias para nós. Podemos ficar em pé? Um instante, aqueles que puderem. Deus eterno e santo, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque grande é o nome do Senhor. O Senhor é o único Deus digno de receber louvor, honra e glória, hoje e sempre. Pai, muito obrigado pela vida das Tuas servas, Senhor, tanto do tempo passado quanto do tempo atual. Nós pedimos, Pai, que continue abençoando as mulheres, Deus, de maneira, Senhor, que elas nunca pensem em ser superiores aos homens, mas serem submissas ao Senhor em primeiro lugar. E que os homens, ó Deus, compreendam que sem a mulher, de fato, também ele não é nada. Ele depende da mulher, ele depende de Deus. Que haja esse entendimento, Pai, em nossas vidas e que possamos, ó Deus, ser espelho, modelo a todos aqueles que se aproximarem de nós. Que possamos professar o Seu nome, que possamos testemunhar da grandeza do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Nós pedimos que continue fortalecendo e dirigindo a vida das Tuas servas, de maneira, Pai, que em tudo o nome do Senhor seja glorificado mediante o viver delas. Muito obrigado, Pai, pela companheira que o Senhor deu a cada homem, que já tem, Pai, e aquele que ainda não tem, Pai, que o Senhor já tem direcionado, o Senhor já sabe quem é, mas ainda não estão juntos, Pai. Nós clamamos pela Sua graça, pela Sua misericórdia, que seja com nossas filhas, nossos netos, nossas crianças dos dias atuais, Pai. Sejam elas verdadeiros e verdadeiras servas do Senhor, tementes a Ti, Pai, e sejam elas vitoriosas no Teu nome. Nós pedimos, Pai, que fique conosco nessa noite, que nos dê a Tua paz, que visite cada pessoa, Pai, que se encontra nessa sala, aqui no templo, também aqueles que estão em casa, Pai, te pedimos que os visite e que os abençoe em nome de Jesus. Pai Santo, também te pedimos, se há alguém que ainda não tem confirmado o seu nome no livro da vida, nós te pedimos, Pai, que seja essa noite uma noite de salvação, que haja mudança, transformação, Pai, entrega de vida ao Senhor. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, meus amados.
Que a bênção de Deus permaneça com vocês. Acho que eu conheço todas as pessoas que estão aqui. Eu não sei se tem alguém. É bom fazer o apelo. Porventura, tem alguém que não tem certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida e queira tomar essa decisão hoje? Tudo crente. Tudo já está com o nome confirmado no livro da vida. Amém. Bênção de Deus seja com vocês em nome de Jesus. Então, depois dessa palavra maravilhosa, estaremos louvando ao Senhor e sinta-se livre neste momento para estar louvando com a gente e em seguida, orando silenciosamente, iremos aos nossos lares. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Sua casa, nós deixamos
deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa